Então, pessoal, vamos falar agora sobre os relatórios que a gente tem que fazer para concluir essa etapa do piloto e a gente poder levar para os setores aqui, para os conselhos e tudo mais. Então, deixa eu começar aqui mostrando como é que está lá os relatórios. Né? A gente já criou um modelo de relatório esqueleto básico de relatórios para a gente trabalhar. Está lá no SWAP já. Para vocês encontrarem esse modelo, sim, cada campus vai ter que fazer esse relatório e depois encaminha para o seu o gabinete do seu campus, para eles aprovarem e aí encaminhar para a Coca PGD aqui na reitoria para a gente consolidar todos esses relatórios. Esses são os relatórios de avaliação desse período piloto que teve em cada campus. Né? Então tem alguns pontos que têm que ser tocados e aí a gente já colocou esse esqueleto aqui num documento no SWAP. Então, para vocês acessarem esse documento, vocês vão em documento de processos, né? Aí documentos é onde vocês vão para encontrar os documentos em geral mesmo. Vocês adicionam o documento de texto e usam o tipo relatório. Relatório simples, é só relatório. E o modelo é o penúltimo aqui, relatório local de acompanhamento do PGD. Aí o assunto vocês podem colocar em qualquer coisa. Relatório local de acompanhamento do PGD e coloca seu campus. Campus, sei lá, campus X. Coloca o nome do seu campus aí. Coloca aí o seu setor, mexer no público e salvar. E aí ó, ele vai entrar aqui já com os modelinhos que a gente tem para vocês. Né? Então, editar texto. Vamos aqui a tela para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar bem de ver. Então, pessoal, aqui no relatório, no modelo, no esqueleto, essa parte que está aqui em vermelho é a parte que vocês vão atualizar, né? Colocar os dados aí dos campos de vocês. E aí, então tem aqui a parte de introdução, né? Você colocar ali o seu campus, o número da portaria que instituiu o PGD no seu campus. O número da portaria da comissão, os integrantes da comissão a data da avaliação, vocês coloquem do dia que começou no campus, né, possivelmente em fevereiro, foi quando todo mundo começou a executar, e o período final da avaliação está sendo até 31 de julho. Então o recorte é de fevereiro a julho, né, que a gente está trabalhando para esse relatório. Passada essa parte introdutória, a gente tem aqui, começa com os diagnósticos. Né? Então tem um diagnóstico quantitativo, então é escrever ali o número de servidores que aderiram ao PGD, o número em técnicos administrativos e em docentes. Aí vocês me perguntam onde é que vocês vão conseguir esses dados. Esses dados a gente criou aqui no próprio SWAP. Vou mostrar aqui para vocês. SWAP. Se vocês forem em programa de gestão, eu acho que agora vocês não estão conseguindo ver, porque eu não consegui cadastrar ainda vocês como membros da comissão. Mas é coisa daqui para segunda, terça-feira, vai estar pronto isso aqui. Então vocês entrariam vocês vão no programa de gestão, vai aparecer para vocês gestão e comissões, e vocês vão aqui em consulta aos relatórios. E em consulta aos relatórios vai ter aqui participantes. Então, é nesse campo aqui onde vocês vão conseguir os dados de quantas pessoas aderiram a divisão por técnico administrativo e docente. Então, isso aqui a gente já criou para facilitar, o próprio só vai dar esse dado. E aí aqui também ele está com um errinho. Deu uma bugada, mas o analista da TI já está resolvendo, ele disse que até o final do dia resolve isso aqui. Então aqui ó, ele mostra primeiro o número de colaboradores do IFRN todo, não que é o da PGD. Então aqui ó, 3.450 servidores no IFRN, sendo 38% técnicos administrativos, e 57% docentes, né? E temos 3% aqui de estagiários. Então essa é o quantitativo total do IFRN, e aqui era para dar quantos aderiram, né? Então quantos de fato aderiram, administrativos e docentes. Sim, estagiários, o setor de estágio da reitoria sugeriu que a gente transformasse o PGD em definitivo, não seria adequado ter estagiário, tem muitos problemas. E aí
possivelmente ele vai excluir os estagiários do PGD, ficar só os administrativos e docentes. Então aqui o número está baixo, porque ele está pegando só de poucos dias adesões. Então esse número aqui não está certo, mas eles vão corrigir hoje essa conta. O primeiro dado aqui todo é FRN, mas logo abaixo ele vem mostrando aqui de cada campus. Cangue, Corrais Novos, Natal Central. Então ele mostra o universo só para cada campus. E aí vocês vão pegar esses dados dos seus campos. Então, no relatório de vocês não vão pegar esse dado geral de FRN. Vocês vão pegar cada um do seu campus. Então, isso aqui é o primeiro, que é o diagnóstico quantitativo. Né? Então, o primeiro ponto é essa questão das adesões. E o segundo ponto é a questão dos desligamentos. Né? Tem pessoas que entraram no PGD e pediram para sair depois. Né? Então, esse desligamento também está aqui. Consulta os relatórios, participantes com desligamento. E aí vocês colocam de fevereiro de 2023 até julho de 2023. E aí ele vai dar lá já os números também, acho que está dividido aqui por campos também. E aí vocês preenchem aquelas informações. Deixa eu ver se vai dar agora. Enfim, esse segundo parágrafo é dos desligamentos. O terceiro parágrafo é quanto a despesas. Questão de economia de recursos do campus que possa ter alguma implicação com o PGD. Né? A gente colocou algumas despesas, a gente sugeriu aqui água, energia e área de passagem. Foram as despesas que a gente imaginou que tinha mais coisas a ver com poderia ter que sofrer impactos em relação ao PGD. Né? Então, no caso, aqui a gente tem que comparar, né? O mesmo período do ano anterior com o desse ano. Então, o ano anterior, 2022, com agora 2023. Se eu não me engano, em 2022 a gente ainda estava, de fevereiro a julho, a gente ainda estava com aquele questão da pandemia, ainda estava todo mundo em casa. Eu não lembro se foi em 2022 ou 2021 que a gente voltou. Mas enfim, de toda forma, para ajudar, a gente criou também um relatório. Detalhe. Criamos aqui uma equipe, comissões locais do PGD. Eu já coloquei todo mundo que eu tinha os dados como presidente do PGD. Então, se vocês abrirem o Teams, clicarem lá nas equipes, comissões locais do PGD, arquivos, tem um relatório aqui de despesas por camp. Então, esse relatório de despesas por camp também já foi, a gente já criei aqui um para facilitar para vocês. Então, nesse relatório por campos, eu já dou aqui para vocês quais foram os valores aqui, né, de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, de 2023 e de 2022, para que vocês possam comparar e chegar, né, a esse valor de economia. Né? Então, esse aqui é um dos artigos que estão aqui que vão ser úteis, relatório de despesas dos campos. Tem outros relatórios aqui que daqui a pouco eu falo sobre eles, né? Deixa eu ver aqui se temos algumas dúvidas. O João. Tem algumas dúvidas aqui. Que ele está falando aqui que a voz está baixa, né? Vou tentar melhorar aqui, ajeitar aqui os fones para ver se ele pega melhor. Estagiário que fica fora por causa da supervisão, o setor lá ele ia me mandar o processo com todos os argumentos. Ele me falou só na conversa do corredor, dizendo que tinha alguns problemas também burocráticos, de questão de ajuste de contrato, tem que ser previsto contrato. Tinha alguns problemas relativos também à supervisão, de acompanhar, saber, para repassar as informações, para a pessoa aprender. E também tinha um certo ponto aí também relacionado, né, depender do estagiário, né, a maturidade dele para saber lidar, está começando a trabalhar agora e já ir para um 100% PGD, uma coisa assim. Mas eu não cheguei a receber o processo ainda para ver no documento todos os argumentos que ele colocou. Foi só uma conversa de corredor e ele ia mandar o processo para a gente lá, para você considerar.
Rodrigo, no futuro já se pensou em gerar esse relatório de forma automática, pelo menos facilmente preenchido? Né, João? Algumas coisas já está gerando os dados aqui, né? Depois a gente, né, no SWAP, ele já podia puxar algumas coisas dessas informações, né? Vamos ver aí se já está inclusive no texto, mas a gente tenta facilitar ao máximo, dando aqui o máximo de relatório já para preencher. Então será o auxílio transporte, né? Essa comparação acho que não se aplica muito a campos pequenos com poucos participantes do PGD, porque tem muitos outros fatores que influenciam nesses custos, inclusive devem ter aumentado. E o auxílio transporte? Verdade, né? O auxílio transporte pode ser um fator que a gente consiga. Só não sei onde conseguir esse dado por campus da despesa do auxílio transporte. Não sei se depois o Yuri pode falar isso, e nas pessoas vocês, com um clique, vocês conseguem gerar isso do campus. Pode falar, Yuri. A gente consegue ver a rubrica no SWAP, né? E eu entendo que para a maioria dos campi isso seja fácil, né? Tranquilo. Porque basta, pessoal, fiz até um relatóriozinho desse para apresentar lá no pessoal do CODI, porque acho que os campi que não tem tantas pessoas em PGD, que é a realidade, vai ser mais tranquilo fazer, porque basta olhar pela rubrica no SWAP ou ver o contra-cheque, comparar mês a mês. Aqui no campus, por exemplo, nós temos 6 ou 7 servidores que estão em PGD. Eu imagino que seja a realidade da maioria. Mas eu já entendo que, por exemplo, reitoria, que tem mais, já seja um pouco mais complicado. Aí eu não sei se teria algum, talvez Fernandinha, viu, Rodrigo, sabe essa informação com mais precisão, que puxasse algo de maneira mais, né, concisa e geral. Mas para os campos de interior, eu acho que é tranquilo fazer essa comparação. Perfeito. Tiago, pode falar, Tiago. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Isso, como o Yuri estava dizendo, né, tem uma extração lá no SWAP que é até corriqueira algumas vezes, que informa, né, a quantidade de pessoas que têm auxílio transporte em cada mês e gera uma planilha Excel informando qual o nome da pessoa e qual o custo. Então é bem tranquilo, sim, pegar essa informação. Então pronto, eu vou nesse modelo aqui, terminar aqui, eu já vou incluir aqui uma colunazinha do auxílio transporte. E aí, né, se alguém não conseguir essa informação, tenta excluir, e aí depois a gente vai conversando aqui para ver se alguém vai ter alguma dificuldade ou não. E aí o pessoal tinha sugerido aqui, né, e aqui tem um parágrafo aqui, justamente para fazer essas análises críticas, né, sobre esses dados, porque pode ter, né, justamente essas coisas que levantaram aí no chat, né, o impacto às vezes não foi tão grande, porque justamente tem um número baixo de servidores que aderiram, por esse motivo, né. O João está como levantaram, pode falar, João. Não, era sobre essa questão do auxílio transporte, porque, por exemplo, quem fez o pedido de auxílio transporte, geralmente você recebe ele integralmente no mês, e no mês seguinte a chefia faz um relatório, né, para dizer os dias que a pessoa não veio, seja por falta, seja por motivo de atestado e tal. E aí não funcionaria da mesma forma para o PGD, sei lá, aí, por isso que eu até fiz essa pergunta aí, o módulo de frequência, ele vai continuar existindo para quem está no PGD? Por exemplo, eu tenho uma declaração de comparecimento médico, onde é que eu coloco isso se eu estou no PGD, né? Para, sei lá, justificar por que eu não atingi a porcentagem, né, que seria a porcentagem aí no futuro. Então, o módulo de frequência é onde a gente faz isso hoje, né? E, sei lá, dia tal, eu chegava lá, lançava alguma coisa, não fui trabalhar, tá aqui a declaração, e quando o chefe fosse fazer esse relatório, no mês seguinte vinha um desconto dos dias que eu não estava presencial, né? É isso, no caso, tanto dos dias que eu estava remoto, né, em tele, quanto dos dias que eu não vim no presencial, e tá lá a justificativa ou não, né? Faz um processozinho. Então desconta-se do total, né? No mês seguinte vem um desconto. Entendi. Tem que ver. Tem várias questões aí relacionadas ao PGD que a gente, ainda mais com essas atualizações, que a gente vai ter
tem que ver, né? É a questão do ponto a gente resolveu recentemente, né? Porque apesar um argumento do pessoal da TI era que, por exemplo, agora a gente fez essa integração, então a partir da homologação do RIT, o ponto da pessoa, o ponto antigo, né, o ponto da tribo digital fica todo, vamos dizer assim, abonado, né? Fica com a carga horária perfeita, né? A TI no começo chegou até a argumentar de que não precisava aqui, quem está no PGD não é para olhar o ponto digital, mas só que o servidor, né, tem muitos anos ali de cultura olhando ali, e as informações eram grandes ali relativos ao ponto que está ali como devendo horas. E aí, sendo que né, não era. O argumento era que aquilo ali não era nem para o servidor mais olhar. Quem tivesse no PGD para olhar o ponto de frequência tradicional. Mas acabou que a gente integrou e acabou que possivelmente a gente vai continuar né, utilizando ali para esse registro que você falou, né, de comparecimento ao médico. Hoje, o pessoal está usando lá para acontecer essas coisas, né? Vai no médico, está atestado, bota, quando não é atestado de doença, só de comparecimento, bota lá. Então segue sendo utilizado por lá. Pode falar, João. Rapidinho aí só complementando. Ou eu lançaria isso no módulo de frequência, ou no meu relatório eu colocaria essa informação do declaração de comparecimento, dia tal, no ponto de trabalhar, e bota lá uma porcentagem. Isso aí, até dia 30 de julho, eu diria que você colocaria no ponto tradicional que você já faria se você estivesse presencial. Nessa nova IN, eles citam, eles fazem uma citação lá sobre no relatório do servidor ter a carga horária dele tradicional e ter ocorrências. Que talvez pessoal aqui da comissão que está discutindo, alguns entenderam nesse mesmo argumento que você falou aí, né? No relatório, as ocorrências aconteceu tal coisa, isso trabalhamentos. Então tem pessoas lá na comissão, pessoal da TI, achando que era melhor fazer uma ocorrência no próprio relatório e fazer essas coisas. E aí tem um problema a declaração do comparecimento, geralmente ela abona um dia. 8 horas. Aí como é que converte isso para porcentagem? Isso aí, pelo menos das 8 horas, já estava sendo. Já tinha uma demanda na TI, na parte da gestão de pessoas, para que fosse criada a possibilidade do chefe abonar, não o dia todo, mas partes do dia. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, tempo que fosse. Então, isso aí já estava sendo tratado antes dessa questão da INE, já estava juntamente lá para eles implementarem. Agora, essa ocorrência, a gente vai ter que bater o martelo lá, se vai ser esse mesmo ou não. O pessoal acha assim, eu sou da linha lá, de que eu prefiro que tenha o canto, não seja o cara escrevendo lá uma ocorrência no RIT. Por quê? Porque dificulta se um dia chega um auditoria e pede, me faça aí todos os atestados de comparecimento ao médico. Algo mais formal, né? Aí não tem como eu puxar. Se eu criar um campo específico para o servidor colocar isso, eu tenho como o SWAP me gerar um relatório com todos do ano, né? Se fica num campo texto que não dá para gerar relatório automático, aí eu ia ter que catar hit a hit de todo mundo para achar, né? Esse é o meu argumento para manter um campo específico para isso, né? Para facilitar a vida de quem responde a auditoria. Quem é de gestão de pessoas aí sabe que todo mês chega uma auditoria. Mas aí, como a gente teve só 2 reuniões desde que saiu essa nova IN, e foi mais para conhecê-la, a gente ainda não bateu martelo em nada, né? Então a gente vai resolver aí ao longo desse mês para o próximo de como vai ficar essas coisas. Mas estava dividido aí, o pessoal dessas 2 linhas aí. Então, pessoal, essa parte aqui a gente faz a parte quantitativa. Aí o segundo capítulo é mais simples, entre aspas, né? Porque não é essa questão de buscar dados, né? É mais questão de vocês escreverem mesmo a percepção que está tendo aí no campus. Então, quais são as coisas? As melhorias percebidas, seja no clima organizacional, na produtividade, enfim, as melhorias percebidas advindas do PGD, as dificuldades enfrentadas, equipamento, falta de contato, às vezes não consegui falar com a pessoa, enfim.
Vocês vão avaliar aí. Aí sugestões de aperfeiçoamento, né? Aí vocês podem. Aí tudo isso aí que a gente já conversa lá nos grupos do WhatsApp, vocês podem colocar aqui nesse quadro, né? A reclamação dos servidores com a burocracia do BIP, né? O tempo que você perde fazendo isso, enfim, né? Todas as dificuldades que vocês porventura têm ciência, né? Se vocês conseguirem fazer uma reunião no campus com o pessoal que está no PGD para tratar desses assuntos, pode ser um caminho. Um outro caminho é assim, a gente tinha feito aqueles questionários com os servidores através do Google Forms, né? Então aqueles questionários eu coloquei aqui, né? Foram duas pesquisas que a gente fez, a primeira só com quem está no PGD e a segunda com toda a comunidade, né? Então, se vocês forem lá no Teams, como eu falei, né? Teams, equipes, procura comissões locais, aí vocês vão aqui em arquivos, e aí vocês vão ver esses arquivos. Então nós temos aqui a primeira pesquisa sem identificação, segunda pesquisa sem identificação. Sem identificação que a gente colocou aqui é porque a gente excluiu as colunas que tinham o nome do servidor, o nome da matrícula, para evitar qualquer fofoca aí, ou alguém botou um comentário lá polêmico, aí, já que a gente vai deixar aberto para todo mundo aqui das funções, então para evitar problema, tirou o nome das pessoas, né? Mas lá consta os setores, né? Então quando vocês quiserem saber, né, de qual campus, para poder filtrar isso, só nos campos de vocês vão conseguir ver isso lá. E aí lá a gente tinha colocado alguns campos ligados a essa área, né? E aí vocês podem usar lá como inspiração ou fazer uma reunião aí no campo de vocês mesmo para poder ter esses feedbacks, né? Então, comprometimento dos servidores, né? Aperfeiçoamentos, essas boas práticas implementadas é alguma coisa aí que fizeram no campo de vocês acham diferente ou que foi uma coisa boa. Se tivesse, sugere que o pessoal excluir esse capítulo aqui, né? E aí finalizando com a conclusão, né? Aí a gente colocou aqui uma sugestão de texto, que vocês podem alterar livremente de vocês aí, com base nos dados assim, a comissão conclui e a experiência do PGD foi considerada exitosa, que os benefícios trazidos com o programa superam qualquer falha que possa ter um período, e aí vocês podem falar aí livremente as conclusões que vocês tiraram. Diga aí, João, pode falar. Eu acho que o Gleidson tá com a mão levantada aí primeiro. Deixa eu ver aqui. Pode falar, Gleidson. Gleidson. Opa, tá me ouvindo? Opa, tô ouvindo. Opa, pronto, tá certo. Então, rapidamente, sobre 3 questões que foram colocadas aí. A avaliação do impacto do auxílio de transporte é o mais fácil porque ele é o mais direto. Por exemplo, eu trabalhava todos os dias, não trabalho mais todos os dias, então eu pedi a redução do auxílio de transporte só a quantidade de dias que eu fui. Esse impacto é muito objetivo. Com relação então, dos atestados, a gente não entra com atestado no SUAP, né? A gente agora está entrando pelo SOGOL. Isso. E quando o CIAS homologa, desaparece a obrigação de cumprimento de expediente daquela quantidade de dias ali que está o atestado. Qual é a dificuldade para a gente? É que, às vezes, isso é homologado depois. Aí, se virar o mês, isso gera um problema para a gente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa conversar, para ver se tem alguma forma de solucionar isso por outra via. Porque pessoas que têm atestado longo, por exemplo, né, auxílio maternidade, então a pessoa pega um atestado aí, acidentou qualquer coisa, o atestado vira um mês, às vezes demora para o CIAS lançar. Isso é uma coisa que pode gerar problema. Agora, com relação ao atestado de comparecimento, o atestado de comparecimento é outra categoria, e é outra questão, que é de um atestado. A pessoa está dizendo que compareceu a um médico ao exame, ela coloca a declaração lá no SUAP e o chefe abona. Qual é o problema? Pela legislação, o servidor tem um limite de horas que ele pode entrar com atestado de comparecimento em um ano. Para quem é 40 horas, são 44 horas anuais. Para quem é 30 horas, já baixa para 36, eu acho. 30 e pouco, uma coisa assim. Só que quando a pessoa lança no SUAP, o SUAP apaga o dia. Quando o chefe abona, o SUAP apaga o dia inteiro.
Então isso cria um problema para o PGD, cria um problema para o servidor. Porque ele apaga o dia todo. Ele não é a pessoa, eu fui só de manhã no médico e fui trabalhar de tarde, mas o swap passa a borracha. Então isso aí é uma coisa que a gente precisa conversar também com a gestão de pessoas e com a TI. Essa parte aí já tinha aberto na providência, já tinha aberto uma demanda da TI para que os abonos das chefias agora pudessem ser por tempo definido, e não o dia todo como está hoje. Então, essa era uma demanda que estava lá, e aí era isso. A questão dos atestados de saúde que a gente demora pela junta médica e tudo mais, que a gente tinha combinado com a TI, é que recalcular o ritmo depois de homologado seria possível recalcular. Então atualizaria só as horas da meta, né? Então o servidor deixaria ali o ritmo que faltou naquelas horas mesmo, e aí no dia que entrasse no ponto, ele recalculava e dali aquelas horas elas seriam corrigidas, né? A meta baixaria e ficaria tem que ser, né? O problema que está acontecendo é que os hits homologados não estavam aparecendo no botão de recalcular horas. Eu falei com o rapaz da TI, ele disse que foi, né, errou mesmo ali na hora da programação, que ia consertar. Não sei se já entrou no ar esse ajuste. Mas seria, né, esse recalcular que iria mexer só nas horas. Então, se demorasse 6 meses para entrar, né, o atestado, então 6 meses depois o servidor conseguiria recalcular e baixaria aquela meta daquele mês, né? Pelo menos foi como a gente tinha planejado. Diga aí, João. Aí, deixa eu só ver aqui que eu anotei. Sim, a gente, nesse formato novo, faria um relatório livre, né? Com essa estrutura e tal. Vai continuar sendo necessário, por exemplo, anexar alguma coisa? Rapaz. Porque eu estava pensando assim, quem tem central de serviço, por exemplo, seria muito fácil para o pessoal da informática desenvolver aí um relatório em que tanto que o chefe pudesse consultar o relatório de um servidor, né, subordinado a ele, quanto o próprio servidor pudesse gerar um relatório de si e colocar em anexo nesse documento aí, né? Sei lá, faz aqueles modelos que tem, você faz o texto e dá para anexar arquivos, né? E aí já iria ali um compilado de todas as atividades que o servidor fez durante o mês na central de serviço. Aí a mesma coisa poderia ser feita, por exemplo, no módulo de documentos e processos. Puxava lá uma estruturazinha, nesse processo o servidor fez isso, esse documento. Aí, o servidor também fez esses outros documentos aqui, requisições, blá, blá, blá. Você já e aí virava um anexo, sabe? Você já viu minhas ações? Deixa eu mostrar aqui, que eu acho que tem outros servidores que não conhecem ainda. Se vocês forem no swap lá embaixo mesmo, tem aqui um linkzinho Minhas Ações. Se você clicar nele, você colocar aqui um período aí, né? Deixa eu botar aqui, a 31, certo? E enviar, isso aqui foi uma coisa que a TI criou para ajudar a gente aí, né, faz muita coisa no módulo de documentos e de processo. Ele já faz aqui um relatório de todos os documentos que você criou ou que você assinou, né? Você criou, editou, você assinou, todos os processos eletrônicos que você fez despachos, ou solicitou despacho, aí tem aqui da central de serviço e do erros. O pessoal já demanda que ele criem também para a parte de ensino e para os outros módulos do swap, né? Ele, no caso, você não gera um relatório daí. Ele só dá para acessar, né? Dá para navegar. Você pode entrar nos documentos, né? Ou você pode gerar um PDF disso daqui e o que alguns servidores estão fazendo. Os servidores que fazem, que ultrapassam aqui o gabinete, né? O gabinete aqui tem um lá que ele faz só isso o dia todinho, né? Portaria todinho. E aí ele pega todas as portarias, ele bota aqui todos os documentos que ele criou, né? Então aqui lista todas as portarias. Então uma vez no mês ele faz lá uma entrega de criação de portarias do dia 1º ao dia 31. Aqui diz quantas foi, então foi 67 portarias, 115 portarias, sei lá.
E aí ele vai e coloca lá 150 entregas, tantas horas no mês. Então facilitou, e aí alguns servidores estão aderindo isso aqui, tá? Colocando esse PDF dessa tela como comprovação. Né? Porque é o próprio software que gera, entendeu? E dá para imprimir a página. Dá para imprimir essa página. Gerar PDF essa página e mostra quantos documentos você criou e você coloca lá na atividade entrega, né, criação do documento. Aí você coloca tudo para 150 de uma vez, né? É uma coisa que o pessoal está criando para diminuir, né, o trabalho com essa burocracia de alimentar o HIT, né? E aí a gente vai ver como é que vai ficar nesse novo HIT. Como a gente não bateu o martelo de nada, não posso nem dizer como é que vai continuar. Inclusive essa página aí tem link, né? Dá para copiar o link aqui em cima, né? Para não precisar gerar um PDF. Isso aí dava para ir automaticamente, né? Do dia 1 ao dia 31. E ele já... Mas eu acho assim, uma coisa assim, o chefe quer dar uma conferida, aí o chefe já tinha lá o link para ele, que ele caía no do centro. Esse link só, se você botar, só vai entrar nas ações de cada servidor, não mostra a ação de outro servidor. Se você pegar o seu link, você consegue ver de outras pessoas, só consegue ver de você mesmo. Eu acho que por isso que não dá. Mas enfim, é uma das ações que pode facilitar, né, a gente a preencher esses relatórios da gente. Pronto, aí isso era sobre o relatório. A outra coisa, aí eu acho que é mais essa questão que você estava falando, fazer uma reunião, registrar aí as observações, né, dos servidores que estão participando e tal. Mas é uma das dificuldades que eu percebi que aconteceu muito é a história do não saber como entrar em contato com o servidor que está em teletrabalho, né? E aí eu ia perguntar, na verdade, se tem alguma coisa exigida na documentação do PGD, e se já posto algo, sei lá, na porta, no display, e que a pessoa, sei lá, informação do telefone, ou nesse sentido, ou a pessoa teria que entrar no SWAP, buscar o setor, aí ver o telefone da pessoa, né? Tem um caminhozinho aí que é difícil de seguir, principalmente se a pessoa não tiver acesso ao SWAP, por exemplo, um atendimento ao público, né? Alguma coisa assim. Em São Gonçalo, né, o pessoal colocou a diretora lá, eles só aprovava o PGD para servidor que deixasse colocar na porta da sala um quadro, né, com os dias e com o telefone do pessoal para entrar em contato. Essa não é porque a gente que é servidor consegue entrar ali no módulo do SWAP que tem um telefone, né, das pessoas. Se também alguém não conhecer, né, o pessoal, programa de gestão. Se você for aqui em consultas gerais, participantes, tem o telefone de todo mundo que aderiu ao PGD. Né? Tem o nome e o telefone aqui, o contato, para entrar. Mas quem é aluno que não tem acesso ao SWAP, alguém de fora, não tem acesso a esse telefone. Né? Aqui, por exemplo, acontece assim, você tem a DIAD, que tem subsetores e é tudo num prédio só. Aí o pessoal quer procurar, por exemplo, o financeiro, que é 100%, né? Aí vê lá a porta fechada, aí não tem nada na porta, né? Aí vai na sala do lado, bate na porta, aí vai incomodar a DIAD, perguntar coisas sobre o financeiro. Aí tipo, o setor tá fechado, que é a história do... Eu até brinco com o pessoal, o setor não está fechado, ele está funcionando remotamente, né? E aí, tipo, só que não tem esse acesso. Aí, sei lá, hoje, sei lá, o próprio WhatsApp, ou você consegue colocar o link num QR Code e ter uma coisa assim formalizada, horário, QR Code de cada servidor e embaixo, sei lá, o número de telefone se a pessoa não tiver um leitor de QR Code, né? Mas você imagina que isso aí não é um ponto pacífico, né? Porque devido a história de o telefone se tornar público. Mas o pessoal tem uma linha, tem a turma que é a favor e tem a turma que é contra, e tem argumentos plausíveis, né? A pessoa fica comentando de 11 horas da noite, final de semana, ligando toda hora e tudo mais. Eu vi muito aqui, teve alguns setores que adotaram uma cultura de colocar nos quadros de aviso QR Codes para abrir chamado. Eu quero não sei o que lá. Aí o pessoal chega, sei lá, não leu, bateu na porta, entrou, aí eles, olha lá no quadro, tem um QR Code para isso. A pessoa escaneia, já cai naquela telinha do SWAP de abrir chamado do tipo tal, e aí a pessoa preenche e solicita algo ali. Podia ter também na porta quero falar com o setor, e a pessoa já abria ali um chamado e
sei lá, um telefone para retornar um contato, alguma coisa assim, não um e-mail. Mas eu digo assim, não tem nada formalizado sobre essa forma de comunicação, né? E tá virando um problema, assim, e essa sensação de que o setor tá fechado, ninguém tá trabalhando, né? E aí isso vai gerando um burburinho, Se não resolver logo, pode resolver o problema. Aí você dá crítica, dizer que o PGD é quem está prejudicando, porque o setor não abre, esse tipo de coisa, né? Aí a outra pergunta era sobre... Não, essa daqui eu posso ver contigo depois. Era só sobre a história de compensação do que faltou, né? Desse mês eu não consegui tal coisa, ficou faltando X%, né? Aí hoje o texto fala sobre compensar no semestre, né? Isso. E o semestre entendido de de janeiro a junho é o primeiro semestre e julho a dezembro. Né? E não tem uma análise sobre, ao invés de ser no semestre, ser, sei lá, nos próximos 6 meses ou alguma coisa nesse sentido, meses para trás, meses para frente, sei lá, 3 meses para trás, 3 meses para frente, para compensar daquele mês. A gente era 31 de junho, 30 de junho, ele não vai conseguir compensar mais aquilo, né? Exatamente. É porque era fechado assim porque coincidia com os períodos que a gente tem que fazer os relatórios gerais de PGD, né? E aí a gente era uma força aí, a força que a gente está fazendo para que todo mundo realizasse o semestre poder fazer o relatório e tá a situação já tinha medo do pessoal ficar demorando para fazer o RIT, fazer o RIT, deixa para depois. E aí a gente tinha essa limitação, né? Mas vai ter que revisitar toda essa questão aí. A questão que tinha lá de inclusive desconto salarial, se a pessoa não atingisse as cargas horárias, né? Inclusive está essa proposta aí de retirar essa questão de desconto salarial, não haver desconto, haver só a exclusão do servidor do PGD, do PGD, mas não haver desconto salarial. É uma coisa que também está... A DGPE vai ver se isso... Tem discussões sobre banco de horas, né? Para quem faz o ponto eletrônico e o pessoal discutindo, vendo se conseguia. Mas, de certa forma, no PGD é uma espécie de banco de horas, né? No semestre. Semestralmente, exatamente. E era muito ligado porque a TVM pedia relatórios semestrais para Brasília. Aí agora não tem relatórios semestrais de acordo com aquela IN. Aí é uma questão que agora esse tempo a gente pode rever porque não tem mais obrigatoriedade de ser semestral. Aí é uma série de coisas, né, que a gente... Uma coisa impacta na outra, né? E aí pode ser que isso aí seja revisto. Vou já anotar aqui também para falar com o pessoal. Deixa eu ver aqui no chat quem tem mais. Tem bastante comentários aqui. A sensação do setor fechado foi durante o PGD, a obrigatória definição de cumprimento de horários a definição do cumprimento de horário. Leila, se você for um servidor que tem até 40% de PGD, o seu horário remoto é livre, você faz o horário que você quiser. Agora, se você tem mais do que 40% de PGD, aí você tem que 50% desse horário remoto, você tem que amarrar num horário específico, justamente para o pessoal saber que horas tem que ligar para resolver algum problema, né? PH, o aluno pode entrar em contato com as pessoas responsáveis pela bolsa de pesquisa e extensão. Agora, disponibilizar telefone para o aluno, o servidor não terá sossego e atrapalhará o serviço. Vai ter que apresentar. Essa sensação de setor fechado realmente é um problema. Perdemos 6 horas por causa desse tipo de coisa. Poderia ter uma central única de atendimento via WhatsApp com o número do campus e um atendimento automático direcionado para cada coordenação. Se for urgente, então não vai ter usuário externo ligando para ninguém. Algum servidor teria que voltar com os setores de protocolo que a gente tinha antigamente. O pessoal ligava para o protocolo para passar por normal, né?
E essa pessoa faria esse meio de campo. Aí ele teria acesso aos telefones celuulares das pessoas, ele poderia repassar as demandas, né? Eu entendo que um telefone é informação pessoal, os servidores têm acesso naturalmente, mas aluno externo ter acesso ao nosso app é complicadíssimo. Se a gente não se modernizar, as coisas sempre vai ter muito problema. Temos que desmistificar a questão do setor fechado. O PGD é uma realidade nacional. As pessoas têm que entender que ele veio para ficar e os servidores não estão presentes, mas estão trabalhando. Durante o PGD é obrigatória a definição. No horário, estou pensando em pedir para adiar aqui um espaço para reunião pedagógica agora no retorno das férias e conversar com o pessoal sobre o PGD e seus funcionamentos. Mensagens automáticas no WhatsApp Business. Pois é, pessoal. Pode falar aí. Não, acho que foi Thales, né, que colocou da central. Uma situação que a gente vê hoje, que é muito forte, a gente começou com um sistema parecido com o SUAP, com relação ao INSS, né? O INSS, que é o meu INSS. Então, quem hoje quer saber qualquer coisa da Previdência, né, do Instituto lá, de Seguridade Social, entra nesse portal e tem quase todos os serviços lá. É muito difícil você hoje ter a necessidade de ir de fato numa agência, só se for alguma coisa, algum ajuste mais específico, mas você já consegue resolver por lá. Quando não, e até quando você vai na agência, existe um número, acho que é 135, que é da central deles, né? E eu tô falando isso porque numa reunião que eu tive com alguns diretores de campus com relação a outra comissão que eu estou participando, foi até um exemplo que deram. Então, até alguns diretores que são mais resistentes citaram esse exemplo dessa central, né, de 135. Eu acho que é uma ideia boa para se amadurecer, sabe? A gente despender o serviço de um servidor, de algum contratado, para ser esse protocolo, porque isso resolveria os problemas de atendimento para os servidores que têm resistência com o PGD. Eles teriam um atendimento rápido, né, fácil, porque hoje em dia você facilmente consegue pegar um QR Code de WhatsApp, seja ele pessoal ou business, e encaminhar e ter esse acesso, entendeu? E até do público externo. Então, olha, quer saber do IF? Liga, sei lá, 003, pronto. Aí você tem acesso a toda a situação do IF, a todos os ramais, né? Não é que você tem acesso, mas você vai ter uma pessoa que vai passar ali rápido. Eu acho que traz essa velocidade que a sociedade pede. Cai o argumento de que o PGD, eu acho horrível isso que alguns colegas falaram aí, o setor está fechado, essa sensação de setor fechado. Aqui a gente também fala bastante, olha, essa palavra é proibida quando se fala de setor que está em PGD. Não existe setor fechado, o setor não está fechado de jeito maneira, então a gente corrige mesmo na hora, que é para tirar esse costume. E eu acho que seria uma ferramenta no futuro, essa central, concentrada na reitoria, por exemplo, para ser estudada, né? Porque eu acho que é uma solução boa, e eu só estou enfatizando isso que Thales falou, porque já está dando certo no INSS, que é o instituto que, inclusive, foi o primeiro que demandou a questão das 6 horas. A jornada flexibilizada só existiu lá atrás por uma demanda que veio justamente do Instituto de Seguridade Social, né? E hoje, qual foi a demanda deles? O PGD. E aí, para isso, eles trouxeram uma central, né, com esse atendimento que vem dando muito certo. Eu acho que é algo, sim, bacana para se estudar, para amadurecer, viu, Rodrigo? Que pode trazer muitas soluções para a gente, inclusive das pessoas que são mais resistentes com o PGD, com esse atendimento. Mas eu quero falar com o Yuri, vou me colocar como exemplo. Eu quero falar com o Yuri, eu não encontro o Yuri, pelo amor de Deus, o setor está fechado, a luz está apagada, eu falo com ele, já faz 5 minutos que ele não responde. Então, esse tipo de situação tiraria isso. Ou, aí eu deixo uma outra alternativa, a questão da gente regulamentar, né, o Teams, a obrigatoriedade de usar o Teams, porque o Teams está aí como uma solução, pelo menos interna, né, para os nossos serviços, e aí quem estivesse em PGD teria a obrigatoriedade no horário do PGD de estar online no Teams para receber uma chamada, porque às vezes eu quero fazer uma reunião com alguém, eu poderia simplesmente clicar na pessoa e chamar ela para reunião, se ela vai aceitar ou não, aí são outros 500, mas você estaria ali disponível, né? Nós temos essa ferramenta paga pelo IF e nós não usamos. Era isso, Rodrigo. Show. São as soluções aí que a gente tem que ter, né, esses apoios aí das diretorias, né, para
não sei se essa central vai gastar servidor, né, para ficar, vai gastar, talvez tenha que gastar algum orçamento aí para algum contratinho. Não, eu acho que é caro. Só tem que ter, né, esses apoios aí pra gente. Tem várias soluções. A pessoa já falou os campos que tem ramal, cada sala tem um número, pode criar o WhatsApp desse número, né? Então, do número do IF, né, lá, bota o WhatsApp no celular, o mesmo número pode estar no celular de todo mundo do setor. Então, três pessoas do setor podem ficar com o WhatsApp business daquele ramal, né? E aí coloca o QR Code na porta e o pessoal, os alunos vão falar através desse, não do seu número pessoal, mas através desse número, né? Porque essa questão aí, o WhatsApp Business ele não funciona por ramal, ele funciona por linha. Aí, por exemplo, o Campus Ipanguaçu só tem uma linha telefônica, um número, então só dá para criar um WhatsApp Business. Mas alguns campos tem mais de um telefone, aí dá para criar mais, né? Mas daria para criar a central, né? Você diz, problema da central, né? Mas eu achava que, em geral tinha linhas para cada. Não sei se é só Ipanguaçu que tem esse problema, ou se os outros campos também assim, uma linha só. Ou se lá. Em geral, os tem várias linhas, né? Para cada sala, não sei. Só dizer um dado importante aqui que eu preciso falar, pessoal. O prazo para a gente fazer esses relatórios é até o dia 28 de agosto, né, para vocês, no caso da comissão local, que eu vou ter até o dia 5 para concluir e apresentar lá nos conselhos. Então, até o dia 28 de agosto, eu vou disparar processos para os gabinetes de cada campo e também encaminhar para vocês, que são os presidentes da comissão. E aí pedir esses relatórios. Vocês fazem, o diretor aprova, e aí vem lá para mim, lá na COCA, né? Além disso, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês hoje é que a gente está aí agora em agosto, a gente está para ter a reunião extraordinária com os conselhos para tratar algumas coisas do PGD. Uma coisa o Yuri vai falar lá, né, que é a questão dos setores de atendimento ao público, e a outra que eu vou apresentar, que é aquela alteração dos percentuais, né? Então tem todo um relatório aqui, né, que mostra, a gente mostrou o argumento por setor, né? Então o resultado da pesquisa, os pontos que apoiam, os pontos que são negativos, né, que o pessoal aponta como problemas e tudo mais. Então a gente fez isso tudinho para no final ter uma tabela aqui de sugestões de alteração de percentuais, né? Vocês vão encontrar esse relatório aonde? Se vocês forem, eu falei, lá no Teams, equipes, comissões locais do PGD, arquivos. Você vai ter aqui o relatório da percentuais do PGD para os campos. Esse PDF aqui, eu ainda consigo editar. Se vocês lerem e encontrarem algum erro, alguma coisinha que vocês queiram retificar, eu vou conseguir retificar até segunda. Na segunda, final da tarde, eu vou estar encaminhando para todos o pessoal do CODI, botando no processo e botando para frente para a gente poder depois debater lá nos conselhos. Então, quem de vocês puder ler, já para ver se encontra algum defeitinho, alguma coisa que a gente sempre, né? Cada revisão a gente pode encontrar algum defeito para melhorar, vai ter isso. Então, na conclusão, né, é o que importa no final das contas, o que foi que a gente concluiu ali, né? A gente, pela pesquisa, no final das contas a gente concluiu para não acabar com a diferenciação do setor que tem apenas um servidor para o setor que tem mais de um servidor. Por causa de alguns setores que realmente precisa ter. Mas para outros que não precisa, a gente sugeriu igualar, né? Que no final das contas a gente excluir essa divisão para alguns setores. Então, por exemplo, gabinete, o pessoal sempre fala lá que não pode fechar, porque o gabinete tem que fechar, não pode ter referencial, porque, enfim, ali as orelhas do diretor no campo, né? Então a gente sugeriu apresentar o menor para o servidor, mas ficar 40-60, né? Comunicação social também 40-60. Aí o ensino de extensão, eles sugeriram, né, manter 40-40, né? Manter igual quando só tem um ou mais servidores. Então para pesquisa de extensão, por exemplo, o percentual para quando tem mais de um servidor não mudou, só mudou para quando só tem um. Eles sugeriram ficar igual e não aumentar aqui para 60.
a diretoria né? Aumentar 60 e 40. Então 60 quando tem mais de um servidor, 40 quando só tem um servidor. Aí né, a Cogem e a de almoxarifado foram os que tiveram maiores números reprovando o percentual. Né? Então a gente manteve como estava 40-20. E a gestão de pessoas 60-40. Né? Foi que a gente apurou daqui, é o que a gente pretende apresentar lá nas comissões para aumento dos percentuais. E aí, como eu falei, está lá o arquivo, deu uma lida, tem vários argumentos aqui, né? São 17 páginas, né? Você dá uma olhada. E qualquer coisa vocês falam com a gente. E o não sei se você ainda está aí, você quer falar também, já que está tratando dessas questões né, desse código que a gente vai, não sei como é que está na comissão do pessoal do atendimento ao público, mas também vai ser na mesma reunião. Pronto, pessoal, com relação a essa questão, né, o que é que acontece? Só para a gente contextualizar, já que eu acredito que eu não estou falando com o público-alvo, né, dessa comissão da jornada adequada, da jornada flexibilizada, mas acaba que envolve a todos nós como servidores. Essa comissão que hoje eu faço parte, ela é demandada pela própria minuta da futura resolução do PGD, tá certo? Que será feito um estudo para fim dos setores que envolvem atendimento ao público. Então, só para vocês saberem que não surgiu do nada, né? Essa comissão ela tem uma demanda que já era normatizada, tá bom? O que é que acontece? A gente já está bem alimentado o relatório final, parcial na verdade, esse relatório inicial, melhor dizendo, para apresentar para o CODI, e basicamente esse relatório ele vai conter toda uma pesquisa de coleta que foi feita nos campi, a argumentação jurídica e uma pesquisa de satisfação que a gente divulgou semana passada, tanto para os servidores como para os alunos, né? Foi até o dia 4 de agosto, nós tivemos quase 700 respostas dessa pesquisa, tá certo? Então tá bem adiantado mesmo, tá? Já estamos em etapa final de conclusão. Só está faltando duas coisas. Uma é a validação do QTA, que a gente pediu um QTA simulado desses setores, né? Que tem possibilidade de jornada flexibilizada. Então tá faltando essa validação por parte de alguns gestores sistêmicos. Não adianta a gente chegar lá com as atividades que esses setores podem ou poderiam fazer e o próprio gestor sistêmico dizer, não, isso não dá certo. Não, o gestor ele vai olhar antes e vai validar. Então a gente está nessa pendência, tá certo? E a gente marcou uma reunião para a semana que vem para compilar esses dados dessa pesquisa que teve quase 700 respostas, tá certo? De alunos e de servidores, tá bom? Então, fechado isso, o relatório vai estar concluído. E a gente vai ter aí um norte de quais setores a gente vai propor, de fato, para entrar nesse teste do PGD. Né, que de antemão, já aviso para vocês, a perspectiva é que não seja um alto percentual, pelo contrário, a gente comece pouco mesmo, né? Eu particularmente nem concordo com a ideia dos percentuais, mas como a gente conversa dessa forma sistemicamente, né, assim está definido, a gente vai também por esse lado, tá? Aí, Rodrigo, eu tenho até uma pergunta para fazer. Sim, gente, quem tiver dúvidas a respeito dessa comissão, né, da jornada flexibilizada, do pessoal que pode ou não aderir à jornada adequada em razão do PGD, que tem esse potencial que hoje, por exemplo, não faz flexibilização, mas que poderia fazer e que não foi inserido a priori, pode entrar em contato comigo, tá certo? Rodrigo, a pergunta que eu tenho para fazer para você é se você sabe se já tem uma data dessa reunião extraordinária, porque não me foi passada, cara, essa data. Só me falaram que ia ser no começo de agosto, mas eu não tô sabendo ainda. Ia ser no começo de agosto, eu tenho um contrato com o Arnóbio, aí só que ele falou que a agenda dele estava terrível lá do pessoal. Aí ele falou assim, rapaz, essa semana não dá, próxima não dá, eu acho que na outra dá, mas aí ficou na necessidade de confirmar depois. Mas seria agora em agosto, eu acho que deve ser
eu vou disparar na segunda-feira esse processo com esse relatório, né? Eu vou mandar para a Carol e aí vou pedir para ficar no pé dele para marcar uma data, né? Eu imagino que deva ser ali nessa semana até o dia 18 ou do 21 a 25, né? Deve ser, mas não tem uma data marcada ainda não. Ele ia ver, aí a pessoa está perguntando aqui, vai ser uma reunião extraordinária, né? Então é uma reunião só para tratar do PGD. Com outras pautas não consegue. Pronto, beleza, Rodrigo, era isso, é bom saber porque eu quero mandar esse relatório mais ou menos parecido com essa data, né, do seu, na semana que vem. Não vai dar para mandar na segunda-feira, com certeza, mas já que você vai mandar o seu na segunda, a gente vai correr para mandar o nosso mais ou menos parecido com a data ali, já que a reunião vai tratar dessas temáticas do PGD, tá certo? E aí volto a dizer, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento mais específico, como essa reunião não tem esse objetivo, e volto a dizer, acredito que não estou falando com o público-alvo dessa comissão, né? Mas quem tiver dúvida pode entrar em contato comigo, ou com o Jamílio, com o Darneido, com o Rezembrim, tá certo? Fiquem à vontade, tá? Era isso. Beleza, a Chatinha já respondeu tudo que estava aqui no chat. Então, pessoal, o objetivo da reunião era esse. Reforçar, né? Todos os artigos estão lá no Teams da comissão. Eu coloquei todos os presidentes das comissões. Os presidentes da comissão estão como administradores lá do grupo. Então vocês conseguem adicionar as outras pessoas da comissão. Vocês podem ficar livre para colocar as outras pessoas da comissão que ajudem vocês, né? Esse relatório do processo é dia 28, né? A gente tentou dar o máximo de subsídios para vocês conseguirem fazer ele rapidamente, né? Então a gente tentou, né, gerar coisas no swap para dar informações lá na pastazinha que eu falei aqui no Teams. Tem alguns arquivos, né, os DLCs. Ô, Rodrigo. Rodrigo. Ei, rapaz, você colocou qual e-mail? Porque eu tava olhando aqui o Teams aqui, quando você colocou a documentação aí, os documentos, eu não tô acessando ainda. Deixa eu ver aqui. Eu não vi essa equipe ainda. Sermiller. Antônio Henrique Sermiller, tá aqui no botão. Será que esse aqui é você das ligas, né? Quando for a foto de formatura ainda. Mas acho que é porque o Teams que eu tô... É porque eu tô no celular, então acho que é porque tá com a conta do Gmail aqui, né? Então, mas eu vou olhar. Sim, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Mas você tem que entrar com a conta do IES pra conseguir ver. Tá bom então. Valeu, meu querido. Obrigado. Valeu, amigo. Então tem uma dúvida com o Yuri. Sim, pode tirar. Não, é sobre esse relatório, mas ele tava até falando, né? Lá para segunda, mais ou menos, a gente tem previsão da gente ter acesso a ele, da gente poder dar uma olhada de como ficou. E nesse relatório já vai ter proposta de porcentagem, ou isso vai ser discutido lá? Como é que ficou essa? Pronto, João. Proposta de porcentagem vai ter, certo? Eu só não passo agora para você para não estar falando sozinho, né? Não em nome da comissão. Mas basicamente a proposta ela já vai ter no relatório, assim como a gente já quer colocar no relatório também setores que de pronto a gente visualiza como inviáveis. Yuri, você já sabe que setores são esses? Não, porque a gente precisa juntar a pesquisa com os nossos argumentos. Volto a dizer, né, foram quase 700 respostas, a gente precisa ver, porque são 3 eixos, certo, João, que a gente definiu. Basicamente é o eixo jurídico, o eixo da qualidade, né, do atendimento, e o eixo do PGD em si. Então são 3 frentes ali que a gente bateu para juntar nesse relatório. Enquanto não tiver essas 3 frentes, não tem como fechar esse relatório. Yuri, tem como ver esse relatório antes da gente enviar esse relatório, tá? Eu vou passar para vocês naquele grupo que a gente tem das subcomissões, tá certo? A gente vai divulgar o link. Esse link só não está divulgado ainda, porque o relatório ele ainda está muito, como é que eu posso dizer, editável, no sentido que está grifado, tem trechos lá que são possibilidades, né, para a comissão votar na melhor forma que vai ser escrito, que vai ficar definido. Então não faz muito sentido passar agora, senão vocês vão ter algo ainda muito não inicial, mas também não finalizado. Então assim que a gente tiver algo mais prontinho, quero que semana que vem, tá, a gente passe isso para vocês. Agora, João, vou lhe ser sincero, isso não depende só de mim, tá?
eu dependo da agenda dos membros da comissão. Então eu já falei no grupo da comissão que a minha agenda está totalmente disponível e com prioridade para a gente finalizar isso. Agora eu não posso fazer isso sozinho, certo? Estou dizendo porque eu estou com dificuldade com essa agenda batendo com algum dos membros, tá certo? Então estou esperando esse retorno para a gente fechar a data da reunião, para fechar o relatório, para enviar semana que vem para ir junto com o de Rodrigo, beleza? Era isso. Beleza, pessoal? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar por aqui. Então, pessoal, é isso. Agradecer a todos. Eu gravei aqui a parte, vou recortar para botar essa parte do relatório, para colocar lá no YouTube, depois mando o link para quem perdeu alguma coisa. E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e a gente tem que cair as horas. Valeu!